Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, eu sou missionária Clarice, todos já me conhecem, todos não, alguns. E quero falar com vocês que este canal maravilhoso evangélico e para vocês se inscreverem nesse canal, se inscreva nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Olha, ainda quero pedir para vocês, comente, fale alguma coisa, se está gostando dos vídeos, dessas palavras, aleluias. Se está gostando, se querem alguma coisa a mais, se querem mais oração, que também tem palavra, oração. E aí vocês digam para mim, fala alguma coisa. Olha, eu sei que tem gente aqui que que me vê desde o comecinho, quando eu fiz esses vídeos. Comecei. Já faz um ano que eu estou nessa batalha. Mas tem gente que eu vejo aqui, e aqui dentro do meu estúdio dá para ver, que tem pessoas que me seguem desde o comecinho, porque eu vejo. E eu fico feliz com isso, fico agradecida grandemente. Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês também. Vocês que estão me seguindo, continua me seguindo, porque você não está somente me seguindo, mas está seguindo a Cristo. Porque aqui tem palavras maravilhosas que vêm diretamente da mente de Deus, diretamente do trono para vocês. Porque a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando. E o Espírito Santo também me ajudando para que eu possa trazer um bom texto, uma boa palavra que vem diretamente do Senhor. Vamos então, aqui na palavra já. Vou fazer uma breve oração, mas bem rápido, só mesmo para começar. Senhor Jesus e amado, que estou, Pai, na tua presença, Pai. Jesus, venha falar, meu Deus, com o teu povo. Fala, meu Deus, comigo também, diretamente no meu coração, para que eu possa, meu Deus, trazer uma palavra do céu para todos os ouvintes, Pai, todos que aqui entrarem, Senhor, que possa receber a tua vitória, a tua bênção, seja abençoados e, meu Deus, aleluia, liberto aqueles que precisar ser libertados. Os que estão doentes, fica são. Os que estão tristes, dê alegria. E os que estão precisando de ti, Pai, atenda-o, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler aqui, amados. Livro de Atos, Atos, capítulo 10 e versos 42. Estava meditando aqui e vi uma palavra maravilhosa. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. De todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Todos aqueles que nele crê, né, amados? Quem que é esse? Jesus Cristo, é claro, né? Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós que acreditamos nele e também acreditamos e crê nele, recebe a remissão dos pecados. Então, os pecados serão perdoados e nós que cremos no Senhor e também fazemos a tua vontade, tudo por intermédio do Senhor Jesus. Tudo isso nós conseguimos diante da presença de Deus. Bom, vamos ler aqui no versos 44. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Aqui vamos falar um pouco do Espírito Santo também. É aqui, né? O livro 42, o 43, agora o 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos e os que ouviam a palavra. Então tava todos ali, né? Ali falando ainda sobre a palavra e todos os que ouviam a palavra, o Espírito Santo
o Espírito Santo desceu ali, né? Aqui, ó. Pedro, o apóstolo Pedro estava falando e essas coisas. E quando caiu sobre eles o Espírito Santo. De quem? Nos gentios, naquelas pessoas que ainda, até mesmo nem conhecia Jesus, ainda não tinham entendimento de Jesus, mas o Espírito Santo desceu sobre eles. E os fiéis que eram da circuncisão, que viram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, vocês podem ver aqui que o nosso Jesus, ele não faz exceção de pessoas, porque para aquele pessoal era gentios ainda. Eles não conheciam a Deus, o entendimento, aquela estrutura, não tinha aquela estrutura. E o Espírito Santo desceu sobre eles também. Porque vocês podem ver no livro de Atos 2, eu vou procurar aqui, ver se eu acho. Atos 2, se não me engano, né? Eu vou ver. Porque no livro de Atos fala que o Espírito Santo de Deus desce em toda a carne. Sim, ele desce em toda a carne. Então, ele não faz exceção de pessoas, não. Mas é necessário que esteja na presença de Deus. Aqui, ó. Atos 2, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar a outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Tá vendo? Aqui ele veio aqui em todos. Ó, ora estava habitando Jerusalém homens piedosos e vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, aqui ele desceu em todos que estavam ali. Então, Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, não, meus amados. Então, é necessário que nós ficamos sim na presença de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o que fazemos, o que nós devemos fazer para que esse Espírito Santo esteja conosco, continua conosco. Nós devemos estar sempre na presença de Deus, buscando ao Senhor, orando e buscando ao Senhor, buscando a presença e obedecendo ao Senhor. Sendo assim, o Espírito Santo, ele não se afasta de nós. Aí nós temos essas línguas estranhas, né, que todos recebem, porém muitas pessoas acham esquisito ou até mesmo diferente, mas, amado, é realidade. O Espírito, e para ganhar esse batismo do Espírito Santo, para você conseguir, não é tão simples assim. Às vezes pode ser, é simples, mas eu conheço muitos irmãos que são crentes mesmo, evangélicos, já há mais de 10, até mesmo 20 anos, e não conseguiu o Espírito Santo. E tem muitos que batiza, menos de um ano recebe o Espírito Santo. É uma coisa assim que realmente só Deus pode dar. E também a obediência da pessoa. Eu, quando quis receber o Espírito Santo, eu era ainda nova convertida, mas eu busquei muito para receber o Espírito Santo. E foi assim, um modo tão natural. Um pregador veio na igreja e muito usado, né? E começou a orar. Aí eu fui na fila
pegar uma oração e, e ele falou para mim, ele falou assim para mim, você crê que o Espírito Santo, você pode ser batizado agora no Espírito Santo? Eu falei, eu creio. Aí eu peguei e falou, dá glória. Eu comecei a dar glória, dar glória, dar glória. E quanto mais dá glória, mais ele falava, dá glória. E eu, glória, glória, cada vez mais. E a hora que eu não via que eu não ia aguentar mais de tanto da glória, que eu sentia até dor assim na costela, de tanto da glória, é a hora que eu recebi o Espírito Santo. Minha língua começou a enrolar e eu recebi o Espírito Santo de Deus para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu tenho até hoje. Isso já tem mais de 20 anos, uns 20 anos, ou mais, é mais. E nunca mais eu perdi. Mas nunca mais eu perdi. Por quê? Porque sempre eu estive na presença de Deus. Muitas vezes já me enfraqueci, sim, já. Espírito Santo afastou um pouco? Sim, afastou um pouco. Mas ele não saiu. Graças a Deus. E toda pessoa que tem o Espírito Santo, ele pode até afastar, mas ele não sai mais. Ele afasta se a pessoa não fazer a vontade de Deus, fazer o que é mal diante do Senhor, que o Senhor não está agradando. Ficar muito assim na carne, o Espírito Santo afasta, você não consegue falar em língua estranha. Mas se você fizer a vontade de Deus, as coisas de Deus, quanto mais você fizer a vontade de Deus, mais o Espírito Santo fica forte na sua vida. E mais você vai ficar fortíssimo na presença de Deus. O Deus faz você forte. O Espírito Santo faz você forte. Te livra de todo o mal, te orienta o que é certo, o que não é, e não deixa que você fique pecando. A hora que você vai fazer algo que não é do agrado de Deus, ele já te orienta e fala: não, não pode, não faça isso. E você atende. Eu e você, né, atende a voz do Espírito Santo. Então eu vou deixar aqui essas palavras maravilhosas. Aqui hoje eu meditei em livro de Atos, capítulo 10 e versos 42. E também falei, fui lá, voltei no livro de Atos, capítulo 2, vocês vão ver, vão falar sobre Espírito Santo. É maravilhoso. Medita e fique com essas palavras maravilhosas e essa descida do Espírito Santo para você ver na sua vida. E busque o Espírito Santo. É necessário que todos nós, buscamos o Espírito Santo para que nós possamos fortalecer. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. E eu vou, aleluia, só deixar em consagração e vou deixar aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês uma breve oração para encerrar. Senhor, meu Deus, papai querido e amado, aqui estou, Pai, na tua presença e peço, meu Deus, que o Senhor visita todos que entraram nesse vídeo, todos que entraram, que possa receber a sua graça, o seu poder, a tua unção, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a todos. E Deus abençoa a todos vocês. E continue assistindo esses vídeos e guarde essa palavra em vossos corações, que vai dar muito fruto, eu creio. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.